encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 13, do 24 ao 43. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 postões de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo,
assim também acontecerá no fim dos tempos. E o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Olha, meus amigos, povo de Deus, povo fiel, a primeira leitura do livro da sabedoria. O livro da sabedoria nos revela a verdadeira face de Deus. Nos mostra o rosto de Deus. Um Deus que é Criador de todo o universo, um Deus que é Pai de todos os homens. O Senhor que fez o céu e a terra. Força, poder, domínio se confundem com justiça, com clemência, com indulgência. Portanto, daí nós podemos aprender que o poder de Deus é a sua misericórdia e a sua justiça é amor. O poder de Deus é a sua misericórdia e a sua justiça é amor. Na segunda leitura, São Paulo aos Romanos nos diz que o Espírito Santo é quem nos ensina a orar, é quem nos faz entrar em intimidade com Deus, orar e pedir as coisas segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Porque às vezes nós podemos fazer a nossa oração, a nossa vontade, pedir a Deus aquilo que é da nossa vontade, mas sem saber se isso é vontade de Deus, é o querer de Deus para nós. Então, na nossa oração deve prevalecer a tua vontade, Senhor. E quem vai indicar a vontade de Deus é o Espírito Santo que conduzirá a nossa oração. Por isso, quando alguém vai fazer uma leitura orante da Bíblia, da palavra de Deus, deve, primeiro momento, invocar o Espírito Santo. O Espírito que vai iluminar, que vai guiar a tua oração, que vai te levar à presença do Altíssimo, fazer com que escute a palavra, aceite o que o Senhor fala e corrija o teu coração, aquele que está distorcido. Então, o Espírito Santo de Deus é o educador e o santificador das nossas almas. Ele nos educa para o amor, nos educa para a obediência, nos educa para a estar em intimidade com o Pai, conhecendo o mais íntimo dos corações e na unidade com o Pai e o Filho. O Espírito Santo nos inspira a interceder por nós. Ele intercede junto do Pai por nós, e nos inspira e intercede junto do Pai, junto do Filho, por todos aqueles e aquelas que desejam ser de Deus e fazer uma caminhada segundo o Espírito. Vou me deter mais um pouco sobre agora o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 13, 24 a 30, onde nos apresentam três parábolas: a do joio e do trigo, a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. Queridos, a primeira parábola que nos é proposta é a do joio e do trigo. Essa parábola
Trata-se, na verdade, de um quadro de vida cotidiano, de uma vida nossa, coisa que é vida comum. Há nesta parábola um Senhor, há nesta parábola o inimigo, o Senhor que plantou a semente, o inimigo que semeou o joio, e existe também os servos zelosos que querem arrancar o joio do meio da plantação. Então, é importante perceber isso. Porém, o que nos chama a atenção de modo bem especial nesta parábola o que nos parece anormal é a atitude do Senhor, que dá ordens para que deixe crescer o joio e o trigo, porque os servos querem arrancar o joio. Só que arrancando o joio, corre o perigo de arrancar também o trigo. No tempo da colheita, é fácil separar o que é joio e o que é trigo. Então isso para nós tudo é muito importante também. A parábola, ela deve ser entendida no contexto do mistério de Jesus. Ora, Jesus conviveu no meio de pecadores. Jesus conviveu tendo os fariseus que implicavam com Jesus, porque Jesus sentou-se à mesa com gente desclassificada. Jesus deixou-se tocar por pecadores, por pecadoras públicas. Jesus convidou um publicano para fazer parte do seu grupo. Então tudo isso deixava os fariseus invocados, mestres da lei, doutores, recriminando Jesus. Como isso é possível? Porque ele se junta com essa gente sem futuro? Porque que ele se acompanha com esse monte de pecadores, com marginais, com os que levavam vida moralmente condenáveis? Jesus quer mostrar para essa gente sem futuro, aparentemente sem futuro, sem perspectivas, gente que eram pessoas isoladas do reino, quer mostrar a todos esses que Deus os amava e os convidava a parte da sua família. Olha que maravilha! Não só os iluminados, não só os mestres, não só os doutores, não só os ricos, não só aqueles que têm estudo, mas todos os homens e mulheres pobres, mendigos, simples, abandonados, todos tidos como pecadores, são convidados a tomar parte no banquete do reino, fazer parte da família de Deus, a integrar a comunidade da salvação, a serem membros do pleno direito da comunidade do reino. Então os fariseus consideravam inaceitável a atitude de Jesus. Não ficavam satisfeitos e queriam eliminar Jesus, porque as pessoas iam até Jesus, a multidão tinha reconhecimento de Jesus. Então nesta parábola, Jesus sugere que a lógica de Deus não é a destruição, não é a segregação, não é a exclusão. O nosso Deus, o Deus de Jesus, não é um Deus que exclui, não é um Deus castigador, não é um Deus que afasta as pessoas, mas Jesus quer mostrar a lógica do amor, Deus do amor, a lógica da misericórdia, da tolerância. O Deus de Jesus, o nosso Deus, é um Deus tolerante, que dá oportunidade, que dá tempo para que a pessoa se converta, para que a pessoa escute a palavra, para que a pessoa tenha tempo de rever as suas fraquezas e refazer a sua vida. Esse é o Deus de Jesus. A lógica de Jesus, portanto, mostra um Deus amor, um Deus misericórdia, um Deus que é tolerante. O Deus de Jesus é um Deus que é prudente, um Deus que é misericordioso, paciente e misericordioso, lento para a ira e rico para a misericórdia, que dá sempre ao homem todas as oportunidades para refazer a sua existência e para
integrar plenamente a comunidade do reino, fazer parte do povo de Deus, do povo eleito, do povo amado. Ele tem um plano de salvação para todos os homens e mulheres que crerem nele, que acreditarem no seu projeto. Um plano de vida, um plano de salvação e de graça, que oferece gratuitamente a todas as pessoas que abrirem o coração, sejam bons ou maus. A salvação de Deus é oferecida a todos os homens, bons e maus, sabia? A todos os homens, sejam maus ou sejam bons, Deus oferece a todos a mesma oportunidade, a mesma condição de vida o Senhor oferece. Porém, nem todos percebem, nem todos se deixam conduzir por esse Deus, por esta proposta do reino. Então o Senhor da parábola é esse Deus paciente que dá ao homem todas as oportunidades, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, tenha vida. Por isso eu vim para que todos tenham vida, todos tenham vida. Os servos, com exceção, aliás, com o excesso de zelo, estes servos querem arrancar, querem arrancar o joio logo, logo. Esses representam os cristãos rígidos, intolerantes, incapazes de olhar o mundo e o coração das pessoas com bondade, olhar com serenidade e com paciência de Deus. O campo é o mundo e a história onde coexiste o trigo e o joio. Queridos, na tua vida, na nossa vida, coexiste o joio e o trigo. Ninguém é totalmente bom, totalmente ruim. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Temos atitudes boas e atitudes ruins. Então, temos que saber conviver com isso. O trigo, os sinais da esperança, sinais de vida, sinais de amor, que tornam este mundo mais belo e mais feliz. E são sinais do trigo, representa o trigo. O joio é exatamente a opressão, a escravidão, os sinais de morte responsáveis pelo sofrimento, pela opressão e pela escravidão do mundo. Isso é sinal de morte, isso é joio. Os sinais de morte da sociedade é o joio que está impregnado, misturado com o trigo, e que não dá para arrancar, separar os bons para cá e os ruins para ali agora. Não tem como separar, porque dentro de cada pessoa tem coisas boas e coisas ruins. Deixa chegar o tempo da colheita, aí o Senhor fará a separação, porque as atitudes, os frutos vão evidenciando quem é quem, vai credenciando cada pessoa para conquistar ou céu, vida eterna, ou morte eterna. Então, nos versículos 36 e 43, Mateus aplica a parábola do trigo e do joio à vida da comunidade. Nesta explicação, o eixo central da parábola é a questão do joio, que espera bons e maus. Aliás, a questão do juízo. O juízo final espera bons e maus. É no juízo final que todos vão se encontrar. Então Mateus ele insiste que no dia da colheita os bons receberão a recompensa e os maus receberão o castigo. Meu povo, vale lembrar aqui que nós estamos no final do século I, pelo ano 80, quando Mateus escreve o seu evangelho entre 70 e 80. O que está acontecendo nesse tempo com o povo, com os crentes, com aqueles que acreditavam em Jesus? Estavam desanimados, estavam desmotivados, marcados pela monotonia, levavam uma vida monótona, sem entusiasmo, levavam uma vida medíocre, uma vida sem empenho. A comunidade cristã estava marcada por muita inércia.
E ademais, muitos cristãos estavam aburguesados, vivendo uma fé aburguesada, e nem sempre vivem de forma empenhada e de forma comprometida com a fé, não está nem aí. Então isso motivou Mateus a escrever usando uma linguagem apocalíptica, falando do fim dos tempos, do juízo final, para ajudar a esta comunidade a despertar, a tomar consciência daquilo que quer e qual vai ser o desfecho desta vida. Então Mateus, ele quer despertar de novo nos cristãos o entusiasmo inicial. Os cristãos estão acomodados e ele deseja que os cristãos criem coragem, reanimem, se empolguem pela fé, pelo projeto de Jesus. Então, ele usa esta linguagem do joio queimado no fogo, a fornalha ardente, o choro e ranger de dentes, para ajudar os cristãos a tomar consciência. Essa linguagem era própria da época, não era para só amedrontar, é para ajudar as pessoas a tomar consciência, portanto, buscar a conversão. Não temos aqui um convite urgente e emocionante, nós temos aqui um convite a um aprofundamento do compromisso de Jesus com o Evangelho. Então é esse o grande desafio, aprofundar a nossa convivência com o Evangelho, com a pessoa de Jesus. Por isso, o Evangelho propõe-nos ainda duas outras parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Estas duas comparações servem para apresentar o dinamismo do reino, um reino que vai lançar suas raízes, invadir a história dos homens e potenciar o aparecimento de um mundo novo, de uma vida nova. Um grão de mostarda, uma semente tão pequena, ela é plantada, cresce, torna-se uma árvore grande. O reino de Deus, a partir de gestos miúdos e pequenos, muita gente pequena, fazendo coisas pequenas, em lugares pequenos mudarão a face da terra. Então não vamos esperar fazer coisas grandiosas para poder construir o reino. Construir o reino não é só com mega shows, não é só com coisas que empolgam a grande mídia. O reino acontece a partir de coisas pequenas, de coisas concretas, de atitudes e de gestos que levam as pessoas a se comprometerem com Jesus. Isso para nós é importante e nós não devemos nos esquecer deste compromisso com Deus. Então que o Senhor nos ajude a fazer a experiência de conversão, reconhecer nossas fraquezas, nossa autossuficiência, nossa impaciência, nosso orgulho, nosso estresse, pedir a Deus a capacidade de transformação, mas perceber que as pessoas, elas são preciosas, porque são imagens de Deus. Por isso o reino de Deus é maior do que tudo. Que Deus abençoe e proteja, que Santo Expedito nos ajude nesta batalha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.